Há uma pergunta que em algum momento da vida todo mundo faz. Sabe qual que é a pergunta? É assim: se eu pudesse voltar no tempo e recomeçar com a cabeça que eu tenho hoje, o que eu faria diferente? Qual o conselho que eu daria para mim, pequeno? Sabe o velho encontrando o novo? O idoso encontrando a criança, o adulto encontrando o pré-adolescente e o adolescente e dando conselhos, um de volta para o passado de alguém que está no futuro? Será que mudaria alguma coisa? Será que eu seria mais feliz? Há um homem na Bíblia, o nome dele é Ezequias. Ele queria ter um novo começo, uma nova oportunidade, ele ficou doente, uma doença terminal. Até o profeta de Deus veio até ele e falou assim: você vai morrer. E ele queria uma nova chance, tanto que ele se vira para a parede e começa a chorar e clamar a Deus. Deus não deixa de responder ninguém que clame por ele. E ele pede um novo começo, nova oportunidade, e ele clama. Quando ele clama a Deus, Deus responde e fala assim: eu ouvi a tua oração. No capítulo 38 do livro de Isaías, esse homem que quer um novo começo, uma nova oportunidade, Deus fala para ele, primeiro no verso 5, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua existência. Eu vou acrescentar 15 anos e vou te dar um sinal. E aí que Deus é Deus. Por quê? Ele é o único que faz retroceder o tempo. Um relógio de sol era o que eles usavam para marcar os horários, as horas. E sabe o que Deus fala no verso 8? Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim o sol, diz a palavra de Deus, retrocedeu os 10 graus que já haviam declinado. Esse é o único momento na Bíblia que é uma volta no tempo, mas é uma volta não das escolhas, uma volta não das possibilidades de recomeço, no sentido de voltar no tempo e dar conselho para alguém ou uma nova oportunidade. É voltar no tempo do tempo, porque Ele, o nosso Deus, é o Senhor do tempo e Ele retrocede o relógio 10 graus. Isto é impressionante, impressiona a minha mente e eu acho que impressiona a sua mente também. A palavra de Deus menciona que Deus é um Deus de novos começos. Paulo até fala assim: esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, o Senhor. Eu esqueço do passado, porque o passado, se eu tiver um excesso de passado, eu vou ficar doente. Mas o hoje eu encontro Deus, porque Ele é o mesmo ontem, vai ser hoje e vai ser para sempre também. Se você está pensando assim, se eu pudesse voltar no tempo, há uma citação de uma escritora chamada Ellen White, que fala sobre o momento em que nós chegarmos no céu. Quando tudo acabar e o reino de Deus for estabelecido, ela fala assim: quando você e eu chegarmos no céu, nós vamos ver a nossa história, vamos ver a ação de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus. E ao olharmos para trás, nós vamos ter escolhido passar pelos mesmos caminhos que passamos. Por quê? Porque em todas as situações que passamos, que nós escolhemos, diante do nosso livre-arbítrio, Deus foi conosco em todos os momentos. E o resultado é a nossa chegada no reino dos céus. Então, hoje, ao escolher Deus, hoje, ao fazer as suas escolhas, clame a Deus, peça a Deus. Por quê? Porque Deus nos ajuda a escolher bem, Deus nos ajuda a escolher direito, porque Ele tem um objetivo: a nossa chegada no reino dos céus.